Olá, tudo bem com você? Especialmente você, torcedor e torcedora do Corinthians, tudo bem? Bom, eu espero que sim. Neste vídeo eu quero apontar para vocês alguns perfis de técnicos interessantes que poderiam chegar para comandar o banco de reservas do Timão. Há alguns nomes especulados no Corinthians, né? Alguns nomes aí dos que são especulados aqui no Brasil. Eu acho que o Cuca é o único nome aceitável, seria o único técnico interessante que eu acho que poderia chegar no Corinthians e fazer um trabalho interessante. Embora eu tenha muitas ressalvas também sobre o trabalho do Cuca. O primeiro deles, a questão da... É um técnico que em alguns momentos fica muito depressivo e nessas circunstâncias, em geral, ele deixa o barco, abandona o barco, já o fez no São Paulo. O fez, inclusive, no Atlético Mineiro, quando terminou a temporada. A temporada começou de 2022, todo mundo no Galo estava procurando reforço, ninguém se preocupava com o técnico e, de repente, do nada, o Cuca pediu para sair. Uma coisa realmente inexplicável até hoje. Isso tem muito a ver com o Cuca. E também eu acho que tem uma ressalva em relação ao jogo, porque o elenco do Galo tem algo do elenco do Corinthians também. Lá funcionava porque alguns jogadores em especial conseguiam executar certas funções, acabava ajudando muito. Mas enquanto ideia, o elenco do Galo talvez não fosse nem apropriado assim para o tipo de treinamento que o Cuca desempenha. E no Corinthians não seria muito diferente também. Ocorre que no Galo há alguns jogadores que conseguem lidar muito bem com essas circunstâncias. Eu acho que no Corinthians, neste momento, o Timão não tem esses jogadores. Então o Cuca poderia ser um técnico complicado, mas no Brasil é o único que neste momento eu aceitaria como técnico do Corinthians, como um perfil interessante para dirigir o Timão. Alguns falam em Renato Gaúcho. Renato Gaúcho seria realmente pavoroso no Corinthians, é um técnico hoje decadente, embora novo, muito decadente. O que o Renato Gaúcho fez no Flamengo é realmente para se estudar como é que um técnico chega àquela decadência em tão pouco tempo. Foi um dos piores trabalhos que eu vi na minha vida sobre técnico de futebol. Uma coisa assustadora. É uma coisa realmente pavorosa, realmente. Se a gente parar e pensar, o elenco do Flamengo, que vinha conquistando muitas coisas, não conseguiu nenhum título com o Renato Gaúcho, não conseguiu título de Copa do Brasil, não conseguiu título de Campeonato Brasileiro, não conseguiu também título da Libertadores. Ou seja, dessas três competições importantes, o Flamengo não conseguiu levar nenhuma, né, porque o técnico era o Renato Gaúcho, aquele que fala que quem quer estudar, vai aprender, vai para a Europa, né? Quem não quer, vai para a praia, né? Como ele, por exemplo, que gosta de ir para praia o tempo inteiro. Então é interessante que o Corinthians não aposte nessa loucura, mesmo porque antes de chegar no Flamengo, o Renato já sinalizava a sua decadência no próprio Grêmio. Né? No próprio Grêmio. Então seria interessante pararmos com essa loucura, porque Renato Gaúcho realmente seria pavoroso no Corinthians, em tese, poderia chegar a dar certo, mas em tese, na minha opinião, seria pavoroso no Corinthians. Então vamos apontar aqui alguns nomes. Como eu disse, já tem um vídeo, este é o segundo vídeo, portanto, em que eu aponto alguns nomes aqui interessantes. O primeiro deles aqui, que eu vou apontar, é o técnico Antônio Oliveira, o técnico português que esteve no Atlético Paranaense e que neste momento está treinando a equipe B do Benfica. O Antônio Oliveira tem 36 anos, né? Muito novo ainda, 36 para 39 anos, um dos dois, mas eu acho que é 36 anos ainda. É um técnico que tem esse tipo de jogo de posição, o jogo em que as posições são sempre ocupadas, né, por um jogador ou outro, não é que o jogador fica fixo na posição. As posições são, na medida do possível, sempre ocupadas, né, mas também esse tipo de jogo muitas vezes muda, vira um jogo mais funcional também, a depender da circunstância, a depender da situação. Não há nenhum problema do técnico mudar o modelo de jogo a depender do adversário, a depender também da circunstância da equipe. Não há nenhum problema nisso. A questão é que quando você muda o modelo de jogo, você precisa oferecer para essa equipe, quando ela muda o modelo, também treinamentos para que quando ela executa um jogo diferente, ela também tenha treinado esse tipo de jogo e consiga executá-lo muito bem dentro de campo, diante do adversário. Então, o interessante do Antônio Oliveira é que ele faz isso muito bem. É um técnico que também costuma fazer suas equipes jogar de maneira bastante ofensiva. Em geral é a posse de bola, em geral é o tratamento ali para o adversário como um adversário que precisa ser vencido. O Antônio Oliveira é um técnico novo, com ótimas ideias, um técnico que começou o seu trabalho juntamente a alguns outros técnicos portugueses, foi adjunto em várias equipes ao longo da carreira e o primeiro trabalho dele mesmo foi no Furacão. Foi um trabalho muito bom. Enquanto deu certo, enquanto ele pôde trabalhar, foi realmente um trabalho muito bom. E agora está no Benfica B, o contrato dele vai até 30/6 deste ano e certamente ele aceitaria uma proposta do Corinthians hoje facilmente. Detalhe, o salário dele é muito baixo hoje no Benfica. Daria perfeitamente para o Corinthians contratar, até porque o Corinthians não teria esse tipo de problema.
Antônio Oliveira é um técnico que gosta de jogadores jovens, jogadores da base. Ele vai, por exemplo, empoderar muito aqueles garotos do Corinthians que hoje estão no elenco principal. O Antônio Oliveira é um tipo de técnico que gosta de buscar soluções para os problemas que a equipe oferece. A gente via que com o Silvinho, quando o Corinthians não tinha, apresentava problemas, o Silvinho não conseguia apresentar soluções para esses problemas. E aí o pessoal falava, é que precisa de um 9. Aí o pessoal falava, é que não tem um jogador tal. Ah, é que o Paulinho está no banco de reserva. Não, não é isso. Um elenco como o do Corinthians hoje não pode ficar refém de um outro jogador, porque o elenco já é muito forte e o técnico tem que fazer esses jogadores jogar. O segundo nome da lista que eu vou falar aqui é um nome que já é especulado, de certa maneira, no Corinthians. Já houve um oferecimento do perfil desse técnico para o Corinthians. No primeiro momento, a gestão do Corinthians gostou do nome, mas é uma tratativa um tanto quanto difícil em função do salário. No Flamengo ele ganhava R$1.500.000. Estou falando do Jorge Jesus. É um técnico que certamente ele poderia perfeitamente pintar no Corinthians, só que ele ganha hoje um salário do Benfica, mesmo não sendo um técnico do Benfica. Ele vai receber esse salário até o meio do ano. Então, para o Corinthians contratar o Jorge Jesus, além de pagar um salário alto, teria que ter uma conversa também com o Benfica. Acho que não seria um problema, mas teria também que ter esta conversa com o Benfica. O Jorge Jesus dispensa comentários, evidentemente. É um técnico que tem esse tipo de marcação muito forte no campo de ataque, com uma pressão pós-perda também incessante, asfixiante. Em geral, até os seus jogadores conseguirem retomar a bola. Gosta de trabalhar, sobretudo, ali no último terço do campo, Então, com o Jorge Jesus, a equipe ganha estatura, a equipe ganha enormidade, a equipe ganha protagonismo, a equipe ganha o quê? A equipe ganha relevância, gente. A equipe do Corinthians, um time como do Corinthians, e hoje, um clube como o Corinthians, e a equipe, com o elenco que o Corinthians tem, evidentemente que precisa de um técnico que seja à altura. E o Jorge Jesus seria esse técnico também à altura. Um técnico que vai fazer com que a equipe do Corinthians tenha mais posse de bola em relação aos seus adversários, praticamente em quase todos os jogos. Vai dividir posse com equipes como o Flamengo do Paulo Souza, o Atlético Mineiro, não, mesmo o Atlético Mineiro do Mohamed, provavelmente o Corinthians teria muito mais posse de bola. Eu diria que fora da América do Sul, apenas com o River, o Corinthians, fora do Brasil, apenas com o River, o Corinthians dividiria essa posse de bola, mas é uma posse de bola muito produtiva. O Jorge Jesus é um técnico que bronqueia mesmo aquele jogador que está dentro de campo e não quer jogar, que fica se escondendo, que não está muito bem, mas além disso, ele costuma também achar soluções para esse jogador mesmo durante o jogo. E nesse sentido, o JJ é sem dúvida um grande técnico aqui para o Brasil, para o Corinthians. Outro nome da lista é um técnico também bastante interessante, acho que bem menos conhecido para mim hoje, neste momento talvez seja um dos melhores técnicos portugueses, talvez caminha para ser o melhor técnico português. Trata-se do Pedro Martins, que é aquele tipo de técnico que consegue lidar com grandes problemas. É o tipo de técnico para grandes elencos. É o técnico que tem um trabalho muito forte com o vestiário, consegue fazer com que os jogadores consigam aderir rapidamente às suas ideias. Trata-se do Pedro Martins, um técnico de 47 anos que está no Olympiacos da Grécia. O contrato dele é um pouco longo. É um técnico que, na minha opinião, é um dos melhores técnicos que faz o 4-2-3-1 funcionar muito bem. Parece que ele estuda muito essa questão de esquema tático e ele encontrou no 4-2-3-1 esse tipo de esquema preferível. Agora, esse 2 dele à frente da linha de 4, em geral, não é um tipo a gente não vai encontrar um tipo de volante bem marcador. Então é interessante no Corinthians hoje, porque a gente não vê no Corinthians volantes muito marcadores. A gente tem o Cantilho, o Gabriel foi embora, está indo embora para o Internacional. O Cantilho é esse jogador interessante, esse grande volante do Corinthians, que não pode ser reserva do Corinthians. Seria um jogador para ser muito potencializado por um técnico como Pedro Martins. O outro jogador poderia, por exemplo, ser o Paulinho. Então, Paulinho, por exemplo, com o Cantilho, seria a dupla perfeita desse time do Corinthians com o Pedro Martins. Então, nesse 4-2-3-1, esses três jogadores, curiosamente, eles sempre estão mudando de posição. Isso é muito interessante. Inclusive, muitas vezes, um deles ocupa a posição de centroavante e o centroavante ocupa também a posição no meia. Ou seja, essa troca de passes confunde muito a marcação. O Olympiacos era um clube em que o técnico não ficava mais de 6 meses, ele já está há mais de 2 anos na equipe grega. Por quê? Porque ele resolveu o problema do Olympiacos e hoje é de longe, mas de longe e de sobra, a melhor equipe do futebol grego, a equipe do Olympiacos. Pedro Martins, na verdade, 51 anos de idade, essa é a idade dele. É também uma dica que eu deixo aqui, porque seria um técnico um tanto mais complicado de tirar hoje o Olympiacos, mas o Corinthians precisa pensar grande, como grande que é, e tentar fazer tentativas pelos grandes técnicos. O Corinthians precisa realmente de um grande técnico. O Corinthians não pode mais se aventurar com técnicos meia boca, como foi o caso do Silvinho, ou como seria o caso, por exemplo, do Renato Gaúcho. O outro nome da lista que eu vou indicar aqui é um técnico que
aquele tipo de técnico para você, em alguns aspectos, entregar pelo menos a chave do centro de treinamento. No centro de treinamento, quem manda é ele. É o cara que revoluciona os ambientes onde chega, mas revoluciona mesmo. Não é de brincadeira. É um cara que tem um trabalho tão contundente, tem uma personalidade tão forte, que ele tem, inclusive, muitos inimigos. E é muito fácil jogar sempre a culpa das coisas ruins nas costas dele quando as coisas não dão certo. Por quê? Porque, em geral, todo mundo acredita. Foi o que aconteceu no Atlanta United, quando, por exemplo, uma matéria mentirosa é a palavra, mentirosa, eu desafio o cara que escreveu, do GE, falando, por exemplo, que o Heisen teria, por exemplo, negado, inclusive, água e comida para os jogadores do Atlanta United. Isso é uma mentira absurda, né, que foi veiculada primeiramente ali pela imprensa americana. O Atlanta United era um clube muito promissor, é um clube muito promissor no cenário do futebol da Major League Soccer, só que começou a receber muitos investimentos e, num certo momento, esses investidores exigiram que o clube virasse uma espécie de lugar onde se vende, mercado de troca de jogadores que chegariam, que seriam contratados o tempo inteiro e jogadores que seriam negociados o tempo inteiro. O Heisen foi completamente alheio a esse tipo de coisa, não aceitou, começou aí um embate com os dirigentes. Quando ele sai do Atlanta United, começaram inúmeras narrativas sobre o tratamento que ele dava para os jogadores, na minha opinião, tudo mentirosa. Não foi por nada disso que ele saiu do Atlanta United. Estamos falando de um técnico que chega antes disso, no Vélez Sarsfield, ele praticamente reformula a categoria de base do Vélez, a equipe estava caindo para a segunda divisão, ele sai do clube entregando o clube numa excelente posição, entregando resultados, revolucionando a base, vendendo vários jogadores, reconfigurou e trabalhou muitos jogadores. É o cara que vai revolucionar, meus amigos, a categoria de base do Corinthians. Não é somente a equipe de cima, é a categoria de base do Corinthians também. Ele vai, inclusive, se apresentar no Sub-13. Em alguns momentos ele vai pedir para o técnico, para ele dar o treino, porque as ideias em todas as categorias de base do Corinthians vão ser as mesmas ideias que vai ter na equipe principal. É um cara de muita personalidade, um cara que não alivia para o jogador, é um cara que quando ele fala, o jogador entende por quê, porque ele olha para o jogador, rapidamente ele sabe quais são as questões do jogador, ele sabe como melhorar o jogo do atleta, então o atleta tende a respeitá-lo. Agora, ele gosta muito, muito de atleta jovem. E ele empodera, mas aqueles de 28 anos, de 30 anos, ele também consegue jogar muito mais. Então o Heisen seria esse técnico muito interessante, mas o perfil dele é muito bom, só que ele realmente tem muita personalidade. Ele vai deixar claro no contrato: não quero dirigente no meu centro de treinamento, eu não quero dirigente presente no vestiário. Se o cara aparecer lá, ele vai mandar embora. É dessa linha. O Heisen é um cara que chega para quebrar tudo mesmo, para mudar completamente o que está acontecendo hoje no Timão. É um cara, inclusive, que mesmo os jornalistas teriam uma outra forma de lidar com ele, porque se fizer pergunta besta, ele desautoriza o cara na própria entrevista coletiva. O Heisen não é de brincadeira. Agora, ao mesmo tempo, é um técnico de fato excelente. Acho que é um técnico para mudar completamente a cara do Timão. Tá bom, meus amigos? Agora mais alguns nomes interessantes aí que eu diria para vocês que poderiam também chegar no Corinthians. Um deles, Luiz Castro. Luiz Castro tem 61 anos de idade, é um técnico português dessa geração de técnicos de uma linha bielcista, dessa escola portuguesa de linha ofensiva. Ele tem 61 anos, como eu disse, está no Al-Duhail do Catar, vai ficar no Catar até o mês 6, né, agora de 2022. É um técnico também dessa linha ofensiva, como eu disse, que gosta sobretudo de fazer com que as suas equipes tenham posse de bola, mas não abre mão da verticalidade também. Luiz Castro é um técnico diferenciado, acho que é um técnico muito subestimado hoje no futebol europeu, apesar de que cada vez mais o reconhecimento chega para o trabalho dele, que é um trabalho bastante científico em alguns momentos também, né? Um cara que lida muito usa muita ciência para melhorar, por exemplo, o desempenho dos seus jogadores. Luiz Castro, técnico com 60 anos de idade, mas que tem uma visão de futebol extremamente sofisticada, acho que seria muito interessante. Ainda em Portugal, um técnico também, esse muito jovem, esse para entender, para que o Corinthians não faça uma transição muito rápida de modelo do defensivo para o ofensivo, o técnico ideal seria o Pepa. O Pepa hoje é o técnico do Vitória de Guimarães, ele está com 41 anos de idade apenas, é um dos técnicos que mais faz a equipe ter um ótimo trabalho defensivo. Com o Pepa, o Corinthians tomaria pouquíssimos gols, seria uma das melhores defesas, se não a melhor defesa do futebol brasileiro, dentre todos os clubes grandes aqui do Brasil. O Pepa é um técnico que está no Vitória, como eu disse, o contrato dele vai até 2024, evidentemente que ele não vai deixar de aceitar uma proposta do Corinthians, ele vai evidentemente deixar a Vitória e virar para o Corinthians, porque o Corinthians é Corinthians, Vitória de Guimarães é Vitória de Guimarães, não dá para comparar.
Pepa seria um baita técnico, para mim é um dos técnicos mais promissores da Europa, mas é esse modelo híbrido, defesa e ataque ao mesmo tempo, tá bom, meus amigos? Outro nome da lista para finalizar é o Paco Lopes, espanhol. O Paco Lopes é um técnico que tem 50 anos de idade. O Paco Lopes é um técnico que tem ele é esse modelo híbrido, depende do adversário. A depender do adversário eu vou jogar com mais posse de bola. A depender do adversário eu vou jogar no meu campo de defesa. Então nesse sentido ele parece um pouquinho com o Pepa, como eu já disse aqui para vocês, e acho que ele também seria interessante para essa mudança do Corinthians não ser tão radical assim. Ele está sem clube no momento, o Paco Lopes. Acho que seria um grande nome. Qual foi o último clube dele? O Levante. E ele fez um Levante, um trabalho simplesmente espetacular. Espetacular. É um técnico de uma intensidade muito grande. Agora, intensidade a gente vai encontrar no trabalho do Paco Lopes, no trabalho do Pepa, no trabalho do Luiz Castro, no trabalho do Gabriel Reisen, no trabalho do Jorge Jesus e também no trabalho do Pedro Martins. Evidentemente, em todos esses trabalhos, assim como do Antônio Oliveira também, em todos eles nós vamos encontrar muita intensidade no jogo. E intensidade é o que falta para o jogo do Timão. É isso, meus amigos. Obrigado pela gentileza de ficar comigo neste vídeo. Até o final.